abençoado. Amém, Vamos orar aqui papai. pelo pastor. Oh, Oh Deus, agradecemos o momento que nós vamos ter agora, Senhor. A sua palavra saindo pela boca de nosso pastor, nosso pastor Senhor. Abençoa, Senhor, este homem. O Senhor sabe o quanto ele é fiel a Ti, Senhor. Abençoa ele, Senhor. Abençoa as pessoas que parece que possam escutar, que essa semente possa crescer, brotar, germinar e que possa frutificar também, Senhor. Nós pedimos por todas as pessoas que estão aqui agora, que o Espírito Santo use o pastor Célio para tocar o coração de cada um deles, Senhor. De qualquer maneira especial, que só o Senhor sabe como é que é, Senhor. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia, Deus. Oh, glória. Amém, irmãos? Amém. Nós também, ó, peraí, só um pouquinho. Se eu deixar muito alto aqui, os irmãos vão ficar no tímpano aí. Deixa eu ver aqui. Irmãos, quem já sentiu a presença do Espírito Santo? Amém. Aleluia. Amém. Glória. Quando nós estamos na presença de Deus, ou seja, na casa de Deus, Jesus. é o lugar onde nós estamos mais sensíveis à presença do Espírito. Aleluia. A presença do Espírito, a presença da manifestação do Espírito. Aleluia. E todas as coisas contribuem nesse lugar Sim, para que Senhor. você saia daqui abençoado, amém? Amém. Se nós pudéssemos terminar o culto agora, nós já estaríamos abençoados. Sim, aleluia. Quero paralisar o grupo de louvor, a liderança e os membros que estão trabalhando com louvor nessa casa. Eu digo que cada dia tem melhorado debaixo da unção, da graça de Graças a Deus. Deus. E que vocês continuem assim, Em nome porque o de que Deus tem preparado para vocês ainda não é nem o começo. Tem muito Deus. mais por aí, né? A gente vai ver ainda muita coisa acontecer. Sim. Às vezes as pessoas pensam assim, por que fazer parte do louvor? O louvor é a parte importante da nossa vida, Amém. de adoração. Aleluia. Faz parte da adoração a Deus. Sim, E é o louvor que vai quebrantar muitas vezes muitas fortalezas que nós formamos em nós mesmos. sim. E quando começa a louvar, o louvor, através do louvor, o Espírito Santo vai tocar no teu coração, tocar na tua vida, vai tocar naquilo que está mexendo com o teu ser naquele momento. E você vai ser preparado. É como um arado que vai passar pela terra, preparando para o plantio. Assim eu vejo o louvor. E nesta noite, uma unção especial desceu sobre esse lugar. Amém. No momento que nós estávamos na oração lá embaixo, Deus nos deu direcionamento importante, Glória a Deus. debaixo da unção do Espírito Santo, Sim, Jesus. ministrando os obreiros para ser mais sensível à presença do Espírito, Sim, ao tocar, aleluia. ao falar do Espírito. Cada vez que o Espírito Santo toca, fala com cada um, como nossos obreiros têm que aprender a ouvir esta pequena palavrinha que ele vai chegar e colocar no coração dele, e ele vai então começar a ser direcionado para uma direção como ministrar a vida de alguma pessoa. Glória a Deus. Então nós estamos vendo que o Espírito Santo está trazendo para nossas vidas, nesses dias, um ano de trabalho. Sim, Deus. E eu tenho previsto, não só imprevisto, o Espírito Santo já tem feito sentir no meu coração essas coisas, e nós precisamos então começar a colocar em prática todas essas Amém. coisas. Glória. Porque o Espírito Santo, ele precisa preparar os seus obreiros Sim, para Deus. poder passar para o próximo nível. Sim, Senhor. E nós vamos então trabalhar algo, na realidade o Espírito Santo já vem trabalhando desde o começo de abril, quando nós começamos os cultos presenciais, e antes disso, nos cultos online, nós estávamos falando sobre a manifestação do Espírito Santo no Atos dos Apóstolos, como a igreja trabalhava, como a igreja se desenvolveu naquele momento em que o Senhor Jesus já não estava mais com ele, mas o Espírito Santo tomou a frente da situação, para que foi enviado, e ele trabalhou naquele momento ali, fez a obra de Deus crescer e expandir assim, uma coisa muito milagrosa, vamos dizer assim. Glória. Em uma pregação de Paulo, base de Pedro, na realidade, mais de 3.000 almas, 5.000 almas se convertiam em uma só pregação. E o interessante de tudo, que as pregações que eles tinham naqueles dias não eram 1 hora, 2 horas, era 15 minutos de palavra, o poder descia. Oh, aleluia. O que nos está, Xarai, o que está faltando para a igreja de hoje? Fazer a mesma coisa. Deus. É um dos fatores importantes que me levou a fazer uma ministração sobre, há 3 semanas, na realidade começou há 4 semanas, quando o pastor Luiz falou sobre a verdade, a ministração da verdade, lembra quem o pastor Luiz pregou? Amém. Falando de uma verdade, e aquela verdade precisa ser ministrada, precisa ser mostrada. E depois, na sequência, o Espírito Santo me levou a ministrar nessa igreja, falando sobre como esperar e o que esperar. E depois, na semana passada, nós tivemos uma ministração falando
como nós devemos esperar? Tendo confiança. Foi a ministração da semana passada, confiar naquele que prometeu a palavra, que prometeu que ia nos ajudar. Sim, Né? E hoje, para nós podermos alicerçar todo este volume de informação que o Espírito Santo tem deixado sobre a sua igreja, nós precisamos entender que para que tudo isso funcione, nós precisamos obedecer. E a ministração de hoje tem como título: obedecer é o princípio. Aleluia. Deixa eu abrir. Glórias, aleluia. Obedecer é o princípio da intimidade com Deus. Amém. Se você não consegue obedecer a Deus, você não vai ter como ter uma intimidade com Ele. Pastor, como é que eu consigo obedecer a Deus? A primeira coisa, o primeiro passo que nós damos na nossa vida espiritual, como cristão, na questão de obedecer a Deus, é você obedecer aquilo que está escrito. Amém. Se você não consegue obedecer aquilo que está escrito na Bíblia, você não vai conseguir obedecer quando Deus ministrar através de uma palavra que não está na Bíblia, mas ela está fundamentada na Bíblia, mas foi revelado por alguém, ungido pelo Espírito Santo, uma pregação, uma ministração, louvor, alguma coisa que o Espírito Santo ministra ao teu coração, você não vai aprender a obedecer. Se primeiro você não obedece aquilo que está escrito. Nós temos que obedecer aquilo que está escrito para que o Espírito Santo possa criar em nós uma plataforma, uma fundação, né, na nossa vida espiritual, para que possamos passar para um outro nível de obediência. Como é que eu posso ouvir a voz do Espírito Santo e obedecer a voz do Espírito Santo se aquilo que está escrito eu não consigo obedecer? Então, uma intimidade com Deus, Ele só vai se revelar a você no dia que você realmente estiver obedecendo Ele em todo aquilo que você já conhece. Deus não quer obediência naquilo que você não conhece. Verdade. A Bíblia fala que aquele que tem muito conhecimento, muito se requer. Jesus. E quanto mais você conhece da palavra, o perigo de você conhecer a palavra de Deus como crente, é que quanto mais você conhece da palavra de Deus, mais Deus vai requerer da tua mão. Mais Deus vai requerer obediência naquilo que você conhece. É por isso que nós funcionamos, por isso que os pastores têm que estar ministrando a palavra de Deus. Quanto mais conhecimento eu lanço sobre a igreja, mais responsabilidade você tem de cumprir aquilo que está sendo ministrado. Glória a Deus. Ser crente não é fazer parte de uma congregação onde nós vamos fazer um social no fim de semana. Querido, aqui você vai fazer social é com Deus. Se você fez social em outras igrejas, amém. Aqui você vai fazer social diretamente com Ele. Aleluia. Aqui não é o Facebook, aqui é face, é cara a cara. Não é com o pastor, é com Ele. A administração do louvor dessa noite deixou claro uma coisa. Cada palavra do louvor que era ministrado através do louvor, aquilo descia como um bálsamo sobre nossas vidas. Eu não sei se vocês perceberam, mas havia uma unção especial nessa noite. Que havia um fluir do Espírito Santo. Eu sentia como um ar passando sobre a minha vida. E eu olhava para a igreja, eu via pessoas sendo tocadas pelo Espírito Santo, pessoas sendo ministradas pelo louvor. E isso tudo vai debaixo de uma só palavra, a obediência que o grupo de louvor está tendo diante de Deus. E que esta igreja tem plantado no coração de vocês. Nós não estamos aqui para ministrar somente coisas bonitas para vocês. Muitas vezes eu vou ter que trazer palavras duras, mas que vai trazer um bálsamo de vida e vida eterna. Amém. Então a primeira coisa que nós temos que fazer na nossa vida é aprender a obedecer a Deus através daquilo que foi escrito. Amém. Porque existe alguma coisa importante naquilo que foi escrito. Se não fosse importante para nossas vidas, você não teria uma Bíblia nas suas mãos. Deus. Quem tem Bíblia em papel, levanta a mão. Amém. Aleluia. Levanta o celular também. Porque a senhora não levanta a sua Bíblia. Amém. A senhora sabia que aí dentro dessas coisas que está escrito nesse papel, se não tiver unção, se não há a unção de Deus, do Espírito Santo sobre tu entendimento, você não pode entender o que está escrito aí. E quando você chega aqui nesse lugar, o Espírito Santo de Deus barra sobre você, para que você possa entender o que está escrito aí. Amém. Para que se não há manifestação do Espírito Santo, esta palavra que está escrita aí não cria vida em você. A vida pode ser criada através da manifestação do Espírito Santo. Sim, por isso que aleluia. muitos conhecem a Bíblia, mas suas vidas não são transformadas. Porque não há a presença daquele que nos traz vida.
que é ser Espírito Santo. E nós outros estamos em um lugar que é a principal e primordial presença de todos os fins de semana, é a presença do Espírito. Amém. Porque eu entendo, se não tem o Espírito Santo nas nossas vidas, nos nossos cultos, é em vão nós estarmos aqui. É, Jesus. Verdade. Mas para que esse Espírito se manifeste com poder, com glória, trazendo os milagres e tudo aquilo que foi dito por Deus, por Jesus, nas Escrituras, ele não vai poder se manifestar se não houver um pouquinho de obediência na nossa vida. Se você tem um pouco de obediência na sua vida, você vai ser ministrado um pouquinho na sua vida. Mas se você consegue ampliar a tua obediência a Deus naquilo que você conhece, o Espírito Santo vai ter um pouquinho mais de lugar de trabalho na tua vida. Quanto mais você cede na tua vida particular, quanto mais você vai cedendo na tua vida, mais você vai recebendo de Deus. Aleluia. O Espírito Santo ele não pode encher a tua vida de uma só maneira, de uma só vez. Porque enquanto o teu coração ainda estiver sendo tratado por Deus, enquanto o teu espírito estiver sendo tratado, tua alma está sendo liberta, somente no lugar onde está sendo libertada a tua alma, pelo conhecimento da palavra, pela ministração do Espírito Santo, vai ter o enchimento da glória de Deus na sua vida. Aleluia. Por isso que nós estamos aqui. Esse grupo, nós estamos começando a formar um grupo, não é verdade? E esse grupo é um grupo que vai começar a se manifestar em poder e grande glória. Aleluia. A partir do momento em que nós aprendemos a obedecer, não somente a voz do pastor, que é fundamental, Amém. não somente aquilo que for instituído pelo Ministério Renovo, que é a nossa igreja, Amém. mas sim obedecer aquele que está sobre todas as coisas, Aleluia. que é o nosso Deus. Amém. Você vai entender nessa noite que a obediência é um fator muito importante na manifestação do Espírito Santo. Glória Se a não Deus. há obediência, nem Jesus poderia fazer o que ele fez. Sabia disso? Verdade. Porque Jesus, mesmo sendo filho de Deus, ele ainda teve que aprender obediência. É, Pai. Jesus, sendo filho de Deus, aquele que estava lá no início, lá em Gênesis capítulo 1, onde ele estava sentado, né, que eu sempre falo para vocês que estava uma mesa redonda, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, antes que houvesse o mundo nem havia sido criado ainda, formado o mundo, ele já havia sentado na mesa, conversado com Deus, com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, conversando, criando no papel todas as coisas, para depois formar todas as coisas. Aquele que estava no início foi aquele que desceu em É, Mateus. Jesus. Aleluia. Foi aquele que João, capítulo 1, versículo 1, disse que era o verbo vivo, e o verbo se fez carne, habitou entre nós, Aleluia. e nós vimos a glória como unigênito do Pai. Amém. É aquele mesmo que desceu, foi aquele que estava lá no início criando todas as coisas. Oh, glória. Por isso que a Bíblia fala que ele criou todas as coisas por ele e para ele. É, Deus. Amém. Ele desceu para reconciliar o mundo que se havia perdido pela desobediência de um homem chamado Adão, que levou à destruição de tudo aquilo que o projeto que Deus havia tido formado para que o homem pudesse andar nele. Amém. Pela desobediência de um homem, todos nós somos feitos pecadores. Mas pela obediência de um só homem, nós somos justificados. Aleluia. Jesus. Então você tem que entender que existe uma obediência a ser feita, mas se nós fizermos a desobediência diante de Deus, nós vamos sofrer uma consequência. É, papai. Por isso que ser cristão é muito bom, é maravilhoso. Lindo. Eu indico para você ser cristão, viu? Amém. Mas ser cristão também exige muitas coisas da nossa vida. Exige muitas coisas da nossa vida. Muitas vezes que se você estiver ligado no Espírito Santo, muitas vezes você vai, a família muitas vezes vai fazer alguma coisa, mas o Espírito Santo fala assim, não, você vai ficar. É, papai. Eu preciso ter, né, um particular contigo. Às vezes as pessoas estão jantando em família, mas você vai ter que ficar retirado porque o Espírito Santo quer falar com você. Amém. O Espírito Santo quer trazer algo no teu espírito. Para mim já me aconteceu muitas vezes. Você receber alguma coisa, uma palavra do Espírito Santo falando assim, ó, vai fazer isso. E você não dá ouvido àquela palavra, mas aquilo fica latejando no teu espírito. É, Deus. Até você ir fazer. Até você obedecer aquele chamado do Espírito Santo, você ir lá e buscar a presença dele, e de repente você começa a receber coisas entendimentos que você antes não tinha entendimento sobre algumas palavras, e de repente o Espírito começa a te revelar aquilo com uma facilidade.
E você olha para o texto e fala assim, meu Deus, isso estava aqui. Glória a Deus. E eu não via. Mas para que nós possamos entender um pouquinho, nós vamos ler então Romanos capítulo 5, versículo 17 em diante. Amém. Livro de Cartas aos Romanos. Senão vamos dizer assim, o pastor pega e não vê a Bíblia. Como dizia o pastor Luiz Ricardo. É? É, Deus. Vamos ler a Bíblia lá no finalzinho. Romanos capítulo 5, versículo 17 em diante. Amém. Glória a Deus. Amém? Romanos Amém. capítulo 5, versículo 17 em diante. Romanos Glória a 5, Deus. 17. Amém? Tudo achado? Amém. Amém. Romanos, está logo após ali Atos dos Apóstolos. Hechos dos Apóstolos. Amém? Tudo achado? Amém. Então diz assim, se pela transgressão de um só, a morte reinou por meio dele. Muito mais agora, aqueles que receberam a Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um homem, Jesus Aleluia. Cristo. Versículo 18. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz a vida a todos os homens. Amém? Amém. Aleluia. Logo assim, 19, logo assim como por meio da desobediência de um homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um só homem, muitos serão feitos justos. Aleluia. Amém? Graças Uma coisa interessante que nós vemos quando fala de desobediência, e nós citamos sempre Adão, que foi a primeira pessoa que transgrediu, que não obedeceu à ordem de Deus, né, e fez aquilo que não deveria ser feito. Então nós não entendemos o que realmente aconteceu depois passando ali do momento em que eles pecaram. Né, Deus tinha avisado você, se comer do fruto que está no meio do jardim, do conhecimento do bem e do mal, você vai morrer. Satanás olha para si, não, você não vai morrer, você vai ser como Deus, conhecendo o bem e o mal, não é verdade? Não é assim que está escrito lá? É, amém. Mas Deus, ele não é homem para que minta. Então ele estava falando, era verdade. A primeira morte que Adão experimentou, e que nós também experimentamos, é a morte espiritual. O que é a morte espiritual? A morte espiritual é estar longe da presença de Deus. Amém. E a segunda morte é a morte física. Não foi instantânea. A morte espiritual foi instantânea. A partir do momento que pecou, desobedeceu, pecou, está separado da presença de Deus. É, Jesus. A morte física, ela foi gradual. Você pode ver que os primeiros homens, eles viviam 930 anos. Né? Já quando chega em Abraão vive 175 anos. Mas quando chega em Moisés, já é 120. Hoje a estatística do homem é 80 anos e olha lá. Ele chega a 80 anos, mas ainda bem ruim. São poucos que chegam a 80, mais de 80 anos bem. Então você veja que a consequência de um homem só, ele afeta o mundo inteiro até hoje. É, Deus. Por causa dele. Mas Deus, ele é tão amoroso que ele envia seu filho para morrer na cruz, pagar o preço por aquele pecado, para que eu e você possamos ter hoje em nossas mãos a decisão de mudarmos o nosso futuro. Amém. Aleluia. Por quê, pastor? Porque se você não decide em vida, após a morte você não terá chance de mudar de lado. É, Deus. Então nós temos que obedecer a palavra de Deus, que fala assim: com o coração se crê, mas com os seus lábios se faz confissão para a salvação. Amém. Isso é em vida. O que determina o lugar da eternidade na tua vida é aquilo que você faz hoje. É, Jesus. Se você aceita Jesus hoje, Jesus fala assim, como ele falou para aqueles dois que estavam crucificados com Jesus na cruz, os dois malfeitores que estavam lá. Um aceitou Jesus naquele momento, o outro blasfemou. É. Aquele que falou para Jesus, falou: ó, Jesus, quando entrar no seu paraíso, não esqueça de mim. Aí quando Jesus olha para assim, hoje mesmo, quando eu estiver lá, você vai estar comigo. Não é verdade? É, Deus.
Amém. Ele determinou na cruz do Calvário, no último momento de fôlego de vida dele, falou assim: não, eu que resolvo seguir você. Aleluia. Se eu seguir o Senhor, eu tenho certeza que eu vou chegar lá. E aquele que não aceitou Jesus, tenho certeza que ficou do outro lado. Sim, Deus. Por que do outro lado? Eu estou indo para um outro lado que não era nada a ver, mas o Espírito Santo me levanta. Eu não sei porquê. Glória Eu a vou Deus. obedecer. Alguém já ouviu falar da mansão dos mortos? A Bíblia fala da mansão dos mortos, não é verdade? Conhece? A pastora ficou. Já ouviu falar da mansão dos mortos? Está na Bíblia, pastor. Procura lá que está lá. Toda pessoa que morre vai para lá. Amém? É. Quando nós dizemos, para você entender bem isso, você vai ter que olhar a palavra do rico e do Lázaro. Lázaro estava no seio de Abraão. Amém. Aí, no momento da conversa, ele fala assim, o rico falou assim: ó pai Abraão, fala para Lázaro molhar a ponta dos seus dedos na água para refrescar a minha língua. Aí o que ele falou? O que é Abraão? Ou seja, eu posso dizer para você que não era Abraão quis a Bíblia, mas na realidade era Jesus. Amém. O que Jesus fala para ele? Falou: ó, o que está aqui não pode passar para lá. É, Deus. E o que está lá não pode passar para cá. Amém. Então por isso eu digo para você, enfaticamente eu digo para você, hoje você pode passar de um lado para o outro. Verdade, Deus. Depois da sua morte você não vai ter como passar de um lado para o outro. É, Jesus. Verdade, Senhor. Então tudo que nós temos que fazer é ter um pouco de conhecimento revelado para que nós possamos obedecer, Aleluia. para termos uma oportunidade de nós sermos transladados, mudar de lugar. E a palavra de Deus nos fala assim: aquele que aceita Jesus, ele é tirado de um lado das trevas e colocado no reino de luz. Aleluia. Você é mudado, a tua eternidade muda. Glória a Deus. Uma Aleluia. decisão em vida muda a tua eternidade. Aleluia. E quando nós obedecemos a palavra de Deus, você vai ver que vai ser muitas coisas contrárias à tua vida. Tua família pode ser contrária a você, você vai ter muitos problemas disso e aquilo, mas você fala assim: meu gozo, a minha glória vai ser naquele dia. Amém. Aquele dia está reservado para os filhos de Deus. Todo aquele que aceita Jesus no dia do milênio vai ser aqueles que vão governar a terra, sabia disso? Amém. Sabia disso? Quando Jesus vier implantar o milênio na terra, sendo ausentado a presença do maligno, sem pecado, sem nada de mal acontecendo no reino do mundo, vai ser implantado novamente o jardim do Éden na terra. Aleluia. E quem vai governar isso? A palavra de Deus diz que nós somos reis e sacerdotes. Aleluia. Reis e sacerdotes. Amém. Se você é um rei e um sacerdote, você vai ter um reino. Sim, Deus. E você é sacerdote para quê? Porque vai ministrar aquilo que Deus fez na sua vida. Amém. Você vai ministrar, ensinar, governar. Aleluia. Amém? Amém. Então vamos voltar aqui para o tema. Isso que eu falei agora não estava programado. Mas o Espírito Santo é que manda. Amém. Jesus, sendo filho, aprendeu a obediência. Hebreus 5:8, eu vou ler rapidinho para vocês. O coitado do pastor Luiz lá, ele vai estar correndo lá. Pastor Luiz, só repete o que eu falar aqui, tá? Vamos você procurar aí. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquele que sofreu. Por onde que ele aprendeu a obediência? Por meio daquele que sofreu. Daquilo que sofreu. Amém. Se Jesus era filho de Deus, sofreu para obedecer, imagine nós, que somos pecadores reconciliados com Deus pela morte em Cristo Jesus, como é que nós vamos obedecer? Amém. Eu sempre digo para as pessoas, para algumas pessoas que são reácias, vamos dizer assim, à palavra de Deus. Tem dois caminhos para você chegar até Deus, em vida. O caminho do amor ou o caminho da dor. Os dois levam para um lugar, só que um pouco mais doloroso e um pouco mais fácil. Sim, Deus. O caminho do amor é o caminho em que você vai direto para o seio de Abraão, direto para a presença de Deus, ser manifestado pelo Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo. Mas aquele que escolhe o caminho da dor, ele vai chegar no mesmo lugar, só que ele vai passar um pouquinho de perrengue na vida para aprender que Deus é Deus e ele precisa de Deus. Sim, Jesus. Aleluia. Amém? Amém. E a obediência é algo importante para a nossa vida. A primeira coisa que nós vemos na palavra de Deus, que o primeiro maior mandamento é este. Mateus 22:37. Respondeu Jesus:
Ame o Senhor e o seu Deus de todo o teu coração, todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Amém. E segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Amém? Aleluia. Amém. Quando fala em mandamento, é uma coisa que Deus mandou. Ele não está pedindo para você, se puder fazer, você faz. Não, ele já falou assim, tem que fazer. Amar a Deus sobre todas as coisas é uma coisa interessante. Porque aquele que não ama a Deus não cumpre sua palavra. Verdade. Se você ama a Deus, o que está escrito na palavra, você vai cumprir. E pior de tudo, não é pior de tudo, a melhor coisa que isso, que acontece na vida de um pregador, é você entender que tudo que você vai falar tem que ter pautado na palavra, não é verdade? Amém. Então vamos ler um pouquinho mais abaixo. Obedecer o mandamento com promessa. Glória a Deus. Deixa eu olhar aqui. João 14, 21. Queria que vocês encontrassem para mim, que eu quero que vocês deixem aberto aí. Em João 14, 21. Glória. João 14, 21. Vamos ler aí até o 24. Vamos lendo devagar, vamos passando pouco a pouco. Né? João é o quarto livro do Novo Testamento. Aleluia. Mateus, Marcos, Lucas e João. João 14, 21. Amém? Amém. Eu quero que todos achem, porque eu quero que você deixem aberta a Bíblia. Nós vamos ter algumas coisas para nós reflexionar, sabe? Refletir, né? Refletir. Amém? Todos acharam? 14 diz assim: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Amém? Aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também amarei, e eu me revelarei a ele. Aleluia. Amém? Amém. Uma coisa interessante que eu vi aqui, que ressaltou a minha vista, foi a segunda parte. Aquele que me ama será amado do meu Pai, É, Jesus. e eu também o amarei. E o final do versículo é grandioso. E me revelarei a ele. Sim, Deus. Muitas vezes nós queremos ter Jesus. Nós queremos ver Jesus. Quantos de vocês não tiveram pedido assim, Senhor, eu quero te ver? Amém. É verdade? Sim. Pai, eu quero te ver. Eu quero sentir a tua presença. Eu quero ouvir a sua voz. Se você começar a obedecer aquilo que está escrito, você vai começar a ter uma intimidade com Deus. É um momento em que Jesus começa a se revelar a você. É um momento em que você vai começar a ter uma intimidade com Jesus e que Ele vai começar a se revelar tal como Ele é. Muitas pessoas viram Jesus depois da ressurreição. Sim, Jesus. Mas muito glorioso é para nós hoje que não vimos Jesus, mas nós temos ter a certeza no meu coração que eu posso pedir a Ele, revele-se a mim. E Ele vai falar para mim assim, obedeça. Aleluia. Quando eu obedeço a Deus, Ele vai começar a se revelar a mim. Querido, se você tiver um pouco de entendimento nessa palavra e colocar essa palavra em ação na tua vida, não somente ouvir aquilo que está sendo ministrado, mas começar a fazer com que essa palavra crie vida em você. Sim, Deus. E essa palavra só vai poder criar vida em você pela manifestação do Espírito Santo. Foi para isso que o Espírito Santo foi enviado à terra. Amém. Então, quando eu posso entender que quando eu amo a Jesus, quando eu amo aquele que me ama, o Pai envia seu Filho para se revelar a nós. Quando Jesus veio, era uma maneira do Pai se revelar a nós. Amém. Porque Jesus falou em determinadas passagens, Ele fala assim, aquele que me vê a mim, vê ao Pai. Amém. Era a maneira que o Pai estava tendo de se revelar ao mundo. E Jesus se revela a nós através da nossa obediência. Quando nós começarmos a obedecer e pedir a Deus para que Ele possa se revelar. Essa não é somente uma palavra, um mandamento, querido, é uma, é uma promessa que está escrita. Amém. Aleluia. Se nós amarmos a Ele, Ele também nos ama e se revela a nós. 22.
João 14, 22. Disse então Judas, não Iscariote, Senhor, mas por que te revelas a nós e não ao mundo? Jesus respondeu, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos nele morada. Oh, glória. Temos mais uma promessa de Deus. Mas, querido, você não vai ter nada nas tuas mãos se você não obedece. O princípio da intimidade com Deus é a obediência à sua palavra. Sim, Jesus. É a obediência à palavra ministrada, a palavra que está escrita, a palavra revelada, a palavra ministrada pelo Espírito Santo. Se nós estamos num ambiente que o Espírito Santo tem total liberdade de manifestação, querido, quando ele fala com você, obedeça, por mais que não seja claro, por mais que você não entenda o que está fazendo, mas obedeça, porque nós não estamos aqui para entender alguma coisa, nós estamos aqui para obedecer aquilo que está sendo ministrado. Glória a Deus. Se você não precisa entender para crer, você precisa crer, obedecer para que Deus possa manifestar a sua graça, a sua vida. Amém. Aleluia. Nós temos uma promessa que nós se tornaremos casa de Deus. Que vocês não têm noção do que é ser casa de Deus. No Antigo Testamento, Deus, ele estava presente na Arca da Aliança. E Deus especificava, pessoas para carregar a arca tem que ser assim, 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 assado. Ninguém fora deles pode tocar nessa arca. Aleluia. E o primeiro que tentou ajudar, porque estava caindo da carroça, quando Davi estava trazendo a arca de novo para Israel, quando ele pegou na arca, ele morreu. Porque não era permitido para ele tocar. Era somente os sacerdotes que eram escolhidos para tocarem naquela arca. É, Deus. Então significa que todo aquele que quiser tocar na tua vida, sendo você templo do Espírito Santo, não toca em você. Por mais que você sinta, por mais que você, muitas vezes as palavras do mundo vai doer na tua alma, vai doer no teu coração, mas quem vai tomar conta da situação não é você, é Deus. É, Jesus. Porque quem mexe com você não mexe com você, mexe com Ele. Sim, Deus. Estão entendendo? Amém. Há um poder de uma manifestação de Deus nessa noite. E isso nos Aleluia. leva a entender Glória que a Deus Deus. está sempre presente conosco. Versículo 22. Glória a Deus. 23. 24, 23 ali. 24. João 14, 24. Amém. Aquele que não me ama, veja só, não obedece às minhas palavras. E depois ele afirma, essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são do meu Pai que me Oh, enviou. glória. Aleluia. Então, queridos, o princípio da intimidade com Deus, se nós queremos viver uma vida de intimidade com Deus, o princípio de toda intimidade no espírito, na vida espiritual, está fundamentado na obediência. Amém. Tudo aquilo que foi ministrado, as ministrações passadas, desde a espera, a confiança e agora a obediência. Amém. Tudo isso vai fazer com que você possa entender como é que funciona um pouquinho mais a questão da vida espiritual. E quando nós obedecemos ao Senhor, Ele tem um compromisso, não comigo, mas com a sua palavra, Amém. que Ele diz que Ele vai se revelar a você. Aleluia. E que se você continuar obedecendo a Deus, o Pai e o Filho vão fazer companhia ao Espírito Santo que já habita na vida. Aleluia. Oh, glória. Amém? Louvado seja o Senhor. Então nós precisamos entender essas coisas, irmãos. Começar a obedecer, por mais que você não entenda. Muitas vezes para mim poder obedecer alguma coisa, eu preciso entender o contexto de tudo que está acontecendo. Mas na vida espiritual não me dei muito bem com isso não. Na vida espiritual eu tenho que primeiro obedecer. Amém. Depois que as coisas acontecem, eu falo assim, agora eu entendo. É, Jesus. Agora eu entendo. Porque se eu primeiro pedir a Deus explicação para que eu possa entender, significa que eu não estou confiando em Deus. Amém? Amém. Aquele que confia em Deus não pede a Deus, Deus me explica por quê. Aleluia. Porque se eu confio em Deus, você não vai pedir explicação. Se Deus fala assim, vai e faz. Você vai e faz aquilo que Deus está mandando. Você vai e obedece o que Deus está mandando. Amém? Amém. Entenderam? Aleluia. Glória a Deus. Glória. Aleluia. Amém. Agora se coloque de pé, nós vamos fazer uma oração para nos encerrar essa parte, nós temos mais algumas coisas para fazer aí. Aleluia.
Amém, Senhor. Glória a Em Deus. nome de Jesus. Amém? Amém. Feche teus olhos. Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos, te agradecemos, engrandecemos e te exaltamos a tua presença neste lugar. Pai amado, todas as coisas que nós fizemos nessa noite aqui, Pai, foi direcionado pelo teu Santo Espírito. Por isso eu creio, Senhor amado, de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu espírito, Deus, que as palavras aqui ministradas, ó Deus, caíram em terra fértil, Pai. E eu profetizo, ó Deus, sobre essas palavras dessa noite, ó Deus, que vai criar, Senhor amado, que ela vai crescer, ramificar, criar raiz, ó Deus, e frutificar, Senhor amado, nos corações que aqui receberam essa palavra. Pai amado, de tudo aquilo que está pendente no mundo espiritual para a vida dessas pessoas que estão aqui, desses irmãos, dessas irmãs que estão presentes aqui nesta noite. Pai amado, a partir do momento, Senhor amado, da obediência de cada um deles, ó Pai, eu te peço que o Senhor destrave as bênçãos, Senhor amado, que estão travadas nos céus, ó Deus, sobre a vida de cada um deles, ó Pai. E que cada um deles, ó Deus, a partir do momento que começarem a obedecer a tua palavra, obedecer, Senhor amado, o teu Espírito, a voz da tua palavra escrita, ó Pai, que eles possam, Senhor amado, a cada dia mais e mais, Senhor amado, o Senhor possa se mostrar tal como o Senhor é, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço nessa noite, que essa igreja seja uma igreja transformada pela tua presença. Que cada coração, Deus, que aqui está, seja tocado pela tua presença. Pai amado, que o Espírito Santo, Senhor amado, tenha total liberdade de manifestação no nosso meio. Trazendo, Senhor amado, o espírito de profecia, de revelação, Senhor amado, de cura, de manifestação do Espírito Santo, batismo em língua, e todas as coisas, ó Pai, que estão preparadas para esta igreja, Deus, que o Senhor possa destravar nos céus, ó Pai. Que esta igreja seja apanhada pela presença do Teu Espírito a cada dia, a cada culto nesse lugar. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. A igreja pode se sentar um pouquinho. Irmão, semana passada eu tive uma grata palavra, assim, uma revelação, porque não foi de Deus, né? Foi o irmão, vou chamar de irmão Edgar, ele pediu para mim na semana passada que ele queria aceitar Jesus. Oh, glória! Aleluia! Uma decisão muito importante na sua Santo vida. Deus poderoso, aleluia! Eu gostaria de chamar os pastores aqui na frente. Amém. Nós vamos orar pelo irmão. Se há alguém mais que queira receber Jesus nessa noite, ou se reconciliar com Deus, fazer um tratado com Deus, né, para que você possa continuar firme nessa caminhada, eu gostaria que você viesse aqui também à frente. Amém? Amém? Glória a Deus. Nós te louvamos. Pai Deus glorioso, aleluia. Algum irmão que já é crente e queira fazer uma reconciliação com Deus também pode vir. Amém? Oh, Espírito Santo. Oh, aleluia. Amém? Porque nós vamos fazer a oração pelos irmãos que vão se converter, nós vamos fazer uma reconciliação aqui. Hoje nós oramos pelo irmão, né? Deus tem falado no seu coração, Deus tem falado para ele ministrar o coração dele, né? E Deus hoje tem trazido então a oportunidade aqui nessa noite. Como você quer fazer a oração em espanhol? Quer fazer? Eu vou dizendo na oração, eu quero que você repita essa oração. Pai amado, Pai amado, reconheço que tudo que vivi até agora foi fora da tua presença, fora do teu propósito. Peço perdão por cada pecado que cometi. Lava minha vida com o sangue de Cristo. Escreve o meu nome no livro da vida, agora e para sempre. Abra o meu coração para que o Senhor venha fazer dele sua morada. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Hoje a festa isso. Pai amado, reconheço que tudo que vivi hoje
foi fora da sua presença, fora do seu propósito. Peço perdão por cada pecado que cometi. Lava-me a minha vida com teu sangue. E, aleluia, Jesus. Escreve o meu nome no livro da vida, agora e para sempre, em nome de Jesus. Abra o meu coração para que o Senhor faça dele morada, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, quero colocar debaixo das tuas mãos a tua proteção, da tua graça e da tua presença, Deus, a vida do Chico, Pai. Que teu Espírito Santo, Deus, desça sobre a sua vida, o Pai, venha restaurando a sua vida, restaurando o seu viver, o seu querer. Senhor amado, vem vem direcionando, Pai. Direciona, Pai. Pai amado, o Senhor me mostra que ele tem vivido nos últimos dias, Senhor amado, dias de incertidão, Pai. Para que o Senhor possa, Senhor amado, colocar na vida dele agora, Senhor amado, uma meta. Pai amado, em nome de Jesus, todas as coisas, ó Pai, que ele tem feito até agora, Pai, o Senhor possa, Senhor amado, estar dando suporte na sua vida espiritual, para que ele possa, Senhor amado, entender e compreender as coisas do mundo espiritual, Pai. Pai amado, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abra a sua mente, o seu coração e a sua visão, Pai, no mundo espiritual, para que ele possa entender a grandeza do chamado, Pai. E que ele possa, Senhor amado, a partir de agora, Senhor amado, ser reconciliado contigo, fazendo um compromisso contigo, Pai. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai. É que eu te peço, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Quando o Naixoca chegou na minha casa, primeiro eu pensei em ganhar um dinheirinho extra, né? Mas depois eu fui estar no planeta e falou, não, esse não é o propósito é a alma dele. E foi assim, através dele, que ele chegou ela, e Deus tem trabalhado muito, ela não me de Deus, ela vive lendo sua Bíblia, ela vive orando, ela busca a presença de Deus. Eu estava dando Senhor na vez a palavra do Senhor, irmão, assim, creia no Senhor Jesus. Será salvo tu e tua casa. Eu quero essa palavra para vocês hoje. Haja uma extensão de toda a casa, toda a família, filhos, netos, os bisnetos, se ainda não existe, claro que não, né? Está para aberto também. Porque através de su vida, através do testemunho, sus hijos, su familia también va a llegar a Deus ele é poderoso e ele deu essa palavra e ele não cuida de zelar por ela, porque a palavra. E hoje o pastor estava falando, né, que às vezes o Espírito Santo manda fazer e a gente não obedece. Eu não obedeci a semana passada. Na hora do louvor, quando a gente estava louvando, o Espírito Santo falou assim,
fala com Edgar, fala com ele quer me receber, fala com ele. Mas eu, em primeiro lugar, eu estava no louvor, então eu fiquei quieta. Eu estava ministrando, mas não falei nada, segurei. Depois eu fui sentar, e depois de sentada também, o Espírito Santo mandava falar com ele, encorajar ele, falava, né? Mas eu falei, eu não quero forçar, né? Vamos dele. Mas eu fui desobediente, quando acabou o culto, ele que veio falar com o pastor, né? Olha, aí eu levei pro chão da orelha, não obedecer. E alegria, né? É uma alegria muito grande. E assim, amada, irmão, a palavra do Senhor fala, né? Quando o pecador reconhece o seu pecado, confessa Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Faça uma Paz, irmã. Aleluia. Agora, com muito gosto, te voy a hablar. Paz, minha irmã. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué que los cristianos se dicen hermanos? Porque somos lavados pela mesma sangre. E através de Jesus Cristo nós somos adotados. Somos chamados adotados, de filhos. filhos do meu Pai. Não criaturas, mas agora filhos. Por Amém? conta de Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. Vamos colocar de pé, irmãos. Vamos encerrar o nosso culto. Chamada grande, fica firme no propósito. Glória a Deus, aleluia, confirmação, palavra, administração. Hoje foi tudo por baixo, chega até arrepiar. Oh, glória a Deus. Aleluia. Acho que não vou embora, não tá bom. Bom, vamos orar para encerrar então. Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos, te agradecemos e agradecemos pela tua presença maravilhosa neste momento. Pai amado, eu sei que lá no céu a festa ainda vai continuar, Senhor amado, porque eu sei que lá no céu há uma festa muito grande nesta noite, que duas almas se converteram, aceitaram ao Senhor como Senhor e Salvador, que o Senhor possa derramar o teu Espírito de bálsamo, do teu Espírito sobre a vida deles. Pai, cuida, Senhor amado, eu te peço, acampa os teus anjos ao redor deles, ó Deus, para que eles possam, Senhor amado, cada dia mais e mais, Senhor amado, estar abençoados pela tua presença. Revela o coração deles, Senhor amado, e traz alegria, Senhor amado, o teu Espírito sobre a vida deles, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo que eu te peço. Pai, dá uma semana de vitória, de graça, de gozo, de alegria, Senhor amado, sobre toda a sua igreja, Pai. Todos aqueles que estão aqui presentes nessa noite, eu ministro e profetizo bênção por esta semana, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Deus. Em nome de Jesus Cristo, eu sinto graça do Senhor sendo derramada sobre esta igreja nesta noite. Pai amado, em nome de Jesus, abençoa, leva-nos debaixo das tuas mãos poderosas, Senhor amado, aos nossos lares, ó Deus, te louvando, te agradecendo e te exaltando. Pai amado, que eu te peço, em nome de Jesus. Aleluia. Amém.